todos na Terra. Esse sol negro será transferido para o planeta dos exilados da Terra. Que história é essa daí? Então, até ainda assim, existem crianças, espíritos meia boca reencarnando. Então, espíritos, por exemplo, hoje a gente vê a esmagadora maioria dos espíritos que estão reencarnando são evoluídos. Mas Falar sobre o Chico Xavier, e tem uma pergunta interessante do William, que ele tinha marcado aqui, perguntando por que o Chico Xavier nasceu no Brasil. então, Chico Xavier nasceu no Brasil pelo seguinte, na realidade, o espiritismo era para ter se iniciado no Brasil. Mas como os caras não tinham um nível intelectual bom, proibido por causa do Napoleão III, lá, segundo, que era um imperador que gostava do espiritismo, porque iam proibir. Depois no Brasil quase foi proibido. Se o Dr. Bezerra não tivesse reencarnado para ser político, ter sido deputado do Rio de Janeiro e influenciado, seria proibido. É óbvio que não ia deixar, porque a verdade é o seguinte, né? O espiritismo é o consolador prometido que Jesus fala para João, para que ele envie a vocês, o Consolador prometido. E esse vai explicar as coisas que eu não pude explicar, porque vocês são burro pra caramba, mais ou menos isso que ele fala. E coisas novas que eu também não pude explicar. Esse é o Espiritismo. Então o Espiritismo é o Consolador prometido. Então, obviamente, que ele não... é daqui que vai iniciar essa revolução, né? 10 científica, médico, pesquisador, qualquer coisa que você não consegue contar com a verdade. Então, assim, a tendência é que no futuro, com o avanço da tecnologia, por outras religiões também. Então, isso tudo está partindo do Brasil e vai se expandir para o mundo todo. O espiritismo pro topo ali Sim, porque assim, os caras podem falar o que... É que tem uns caras que, né, que os caras, na verdade, não conhecem espiritismo e falam que ciência e religião... deuses, né? A visão de Deus, né? Não Deus. Já morreram, né? Descartado. E talvez a informação, né? Traga esse descarte desse Deus que a gente vê hoje, né? Para uma forma diferente, né? Já trouxe, porque na verdade a ciência já comprova que esse Deus católico, esse Deus evangélico não existe. Estão em evolução? Estão em evolução? Átomos que estão em evolução. Nossa, Lago de Fezes é um lugar horrível. Por isso que eu falo, ó, se um dia vocês aí pensarem nisso, pensem em outra coisa, porque não existe lugar pior nesse planeta inteiro. E aí depois você vai ter que reencarnar com problema mental, ou tetraplégico, ou com vários problemas. E aí depois você morre e reencarna de novo zoado. É um BO do caramba. Ó, o José Marcel tá aqui, ó. Rei Davi foi realmente ruim? Eu não tenho essa informação. Eu não levo muito em consideração exatamente porque foi um livro escrito por pendrive, não existia Google Drive. Então os caras tinham que copiar de um pro outro. Então... deixa eu ver aqui, ó. O Enzo Ceribelli perguntou: Edu, fala como os espíritos conseguem influenciar Se a pessoa quer só ganhar dinheiro com isso, isso vai ser atrapalhado, né? Mas mesmo nesses casos, por exemplo, vamos dizer, você tá andando lá, e aí você tem um livre-arbítrio muito... É tipo, o mundo espiritual é tipo morar nos Estados Unidos. Você tem muita liberdade para fazer as coisas, mas se você pisar fora, depois você vai ter que carregar com isso, entendeu? Estados Unidos é assim, né? Eu morei lá já, né? Você pode fazer o que você quiser, porque tem um monte de lei que coordena, mas assim, vamos dizer assim, a fiscalização é pequena perto das coisas. Não, nos Estados Unidos nem tanto, né? Tem que fiscalizar também. Mas você tem a liberdade para fazer as coisas, mas as consequências vão vir. Então, tipo assim... Toda ação tem uma reação, né? Exato, certeza. Então, assim, as pessoas às vezes mentem. O que acontece muito? Eu consigo, às vezes... pegar o pensamento das pessoas. Eu comecei a perceber que as pessoas mentem muito, velho. Muito. Então você pode... O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Você pode mentir para as pessoas, etc. Mas você não consegue mentir para esses espíritos que comandam o planeta. Então eles sabem de tudo que está acontecendo. Eles sabem das intenções, eles sabem do que você quer, eles sabem quem você era, o que você vai fazer, eles sabem de tudo. Entendeu? Entendi. Tem uma pessoa perguntando aqui pra você falar sobre o planeta Sirius. Já falou sobre Já falou? É o Lucas Silva que tá aqui. O Lucas, ele falou um pouquinho antes aí, acho que faz uns 30 minutos atrás aí. Vai ter corte, depois você dá uma olhadinha lá no corte do Isso Não é Podcast. O João Paulo Rodrigues fala sobre Aruanda. Eu não pesquisei isso aí, eu não vou falar, não. Desculpa, viu, João? Próxima vez eu falo. Léo Batista 188 pergunta pro Edu o que ele acha sobre o presidente do Brasil. Não vou falar, não. Eu não vou falar pelo seguinte, mano. Todas as vezes que eu dou minha opinião política, eu não gosto muito de político porque a maioria dos caras são tudo vagabundo, né? Mas toda vez que eu dou opinião política, os caras falam, os caras saem do meu canal. Já te enche de hate. Tipo, mas não, assim, e que se dane mas você consegue falar sobre em relação vamos dizer assim, não sei o mundo espiritual, alguma coisa que... Você acha que não, os espíritos me falam que a política é muito pior do que parece, por incrível que pareça. Eu tava conversando pior ontem do que sobre parece isso. Ainda? Eu tava conversando ontem com meu mentor sobre isso, porque ele falou assim, na realidade,
parece que não, mas a política melhorou muito. Porque essas coisas sempre aconteceram de forma pior, agora tá aparecendo. Tipo a corrupção, todas as coisas. Sempre Tem aconteceram. sentido. Pior ainda, porque como não tinha como você rastrear, antes as coisas eram muito manual. Hoje em dia tem internet, tudo, então A informação rápida. as informações têm os dados, os caras conseguem rastrear tudo, conseguem pegar transações bancárias e tudo. Antigamente era muito pior, o banco não precisava É aquela reportar. história. A gente vive falando assim, nossos avós falam assim, ó, nossa, olha como o mundo tá hoje, tal. Mas assim, eu sempre falo, o mundo sempre foi assim, se pá até pior, que a gente não muito tinha pior, informação. era muito pior, não tinha informação, Entendeu? exato. O mundo era muito pior. Eu acho que a relação desse pensamento aí, na verdade, é porque a população era menor, Também. a informação A era informação menor não acesso. chegava. Não era globalizado, né? Então, Por exemplo, se tivesse um coronavírus há 100 anos, não teria uma Não, há 20 propagação anos global. atrás não sim. tinha. Pedofilia não era crime, há 20 anos atrás. tinha Tinha um monte de casamento e o coisa. pessoal ainda batia e palma. escravidão, que você podia fazer o que você quisesse. Você pegava seu escravo, você podia jogar o cara fora, matar, fazer o que que eu você falei quisesse. pra eu tava falando com era a assim, Fran esses 100 dias, anos atrás. de coisa de 100, 120 anos né? atrás, o mundo evoluiu muito A mais do galera, que meu, antes, do que 4 mil Se anos. uma criança de 5 anos tinha um sonho que transformou um humano em sapo, os caras queimavam lá na fogueira, velho. Era bruxa. É.